Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos analisar três inteligências artificiais falando a respeito de como começar a programar agora em 2023, ok? Então, bora lá pro vídeo. Para começar aqui, pessoal, nós vamos analisar o velho e querido ChatGPT, tá? E nós vamos fazer a pergunta como começar a programar em 2023. Então você aí que quer aprender a programar, que tem alguma dúvida, que quer saber como começar, uma pergunta boa, né, para a gente comparar aqui as respostas é perguntar às inteligências artificiais, né, esses modelos que foram treinados com um grande volume de dados e ver qual é a resposta dele, qual é o comportamento deles para esse tipo de pergunta, ok? Então vamos lá. Primeiro, ChatGPT é o modelo GPT 3.5, então bora ver qual é a resposta dele. Vamos ver qual é a resposta do ChatGPT, o modelo 3.5, tá pessoal? Então, ó, primeiro ponto, né? Deixa ele terminar de escrever e aí a gente analisa, faz um resumo do que ele está sugerindo, tá? Então, terminou aqui. Para começar a programar, né, pode ser uma jornada emocionante e recompensadora, mas pode parecer um pouco intimidante no início. Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a dar os primeiros passos nesse mundo da programação, tá? Então ele foi bem aqui, deu um resuminho. Então, primeiro ponto, defina seu objetivo. Ok, ótimo. Antes de começar, pense em por que você quer aprender a programar. Identificar um objetivo claro ajudará a manter-se motivado ao longo do processo. Você quer desenvolver sites, aplicativos móveis, jogos ou trabalhar com análise de dados? Escolha uma linguagem de programação. Segundo ponto. Então aqui, comentando rapidamente o primeiro ponto, muito boa o comentário dele. Realmente é muito importante definir um objetivo quando você quer aprender a programar. Eu sei que às vezes é muito nebuloso quando você está começando, você não entende, mas é bom que você, mesmo sem entender, você fixe alguns objetivos momentâneos, né, que você pode mudar, é claro, a carreira pode se atualizar, isso é tranquilo, é flexível, porém é importante que você tenha ali uma meta, né, ou um objetivo a curto prazo, né? E aí essa dica sem dúvida é muito importante. E aí essa primeira dica ela também está ligada com a segunda, porque é você escolher uma linguagem de programação. Então você escolhe uma linguagem, mesmo que você mude também, é importante que você faça uma escolha, porque você não vai conseguir aprender tudo, né? E para quem está começando, né, já dando a minha pequena dose de contribuição, é importante que você também entenda que você precisa entender os fundamentos da programação. E para entender os fundamentos, você precisa partir de alguma linguagem ou, às vezes, de uma pseudo-linguagem. E aí você desenvolve os fundamentos e aí pode escolher outra linguagem comercial, uma linguagem que é utilizada em larga escala. Vamos lá para continuando aqui. Ele fala a respeito das linguagens de programação, né? E cada um tem vantagens, usos específicos e tal. E vamos ver a recomendação do ChatGPT para um iniciante, né? Ele diz: para iniciantes recomenda-se linguagens como Python, JavaScript ou Ruby, que tem uma curva de aprendizado mais suave. Tá? Então a recomendação dele foi baseada justamente na curva de aprendizagem em que essas linguagens Python, JavaScript e Ruby, né, possuem uma curva menos longa, né, de aprendizado, e isso é muito importante, tá? Então, joinha aí para essa segunda dica, tá? Vamos agora para a terceira dica, já que nós temos aqui 10 dicas, tá? Então,
Terceira dica, recursos de aprendizagem. Vamos ver o que é que ele tem a dizer. Há uma abundância de recursos disponíveis para aprender a programar, desde tutoriais em vídeos até livros e cursos online. Procure plataformas educacionais, tutoriais interativos e livros para iniciantes na linguagem que você escolheu. Muito importante, uma vez que você definiu os objetivos, que você escolheu a linguagem de programação, é importante sim que você encontre recursos de valor para que você possa aprender, tá bom? Vamos lá, 4 pontos. Quarto ponto, né, quarta dica, aprenda os conceitos básicos. Ok, também, muito interessante. Antes de mergulhar em projetos complexos, domine os conceitos fundamentais da programação. Então foi o que eu falei, é importante você aprender os fundamentos, você entende ali os elementos básicos da programação, quais são as estruturas de dados, como é que um programa funciona, como é que o computador funciona, e aí você quando você tem domínio desses conceitos básicos, né, você não tem ali muitas dúvidas das questões básicas, você vai avançar para outras questões, né, questões de algoritmo, questões específicas, algumas especialidades que existem em cada linguagem, em cada tecnologia, né? E é importante que você aprenda bem os fundamentos, porque um fundamento sólido, como ele falou aqui, uma base sólida, é o que vai lhe dar sustentação, né, para você se desenvolver dentro de um tratamento, de uma resolução de problema, por exemplo. Também a parte de implementação de algoritmos e entre outros desafios em que um programador ele vai ter quando ele estiver no seu dia a dia, no momento de trabalho com linguagens de programação, tá bom? Beleza? Agora, quinto ponto, pratique regularmente. Isso aqui é fundamental. A prática de programação, né? Vamos ler aqui o texto que ele disse. A programação é uma linguagem prática. Portanto, pratique regularmente. Comece com projetos pequenos e gradualmente aumente a complexidade à medida que ganha confiança. Então, aqui ele dá um esquema, né, de prática, de aumento de complexidade e de confiança. Então, esses elementos também são importantes. Aí, joinha para o ChatGPT. E a prática realmente ela é muito importante, porque com a prática você vai começar a entender a ferramenta, a interface de desenvolvimento, a sintaxe da linguagem que você escolheu, o tratamento de erros, a interpretação dos erros, né, que o ambiente de desenvolvimento lhe entrega, muito importante. E tudo isso você ganha confiança à medida que você é exposto a problemas diversos, tá bom? Então, muito boa essa dica. Dica número 6. Participe da comunidade. Junte-se a fóruns, comunidades online de programação, onde você pode fazer perguntas, obter ajuda, compartilhar seus projetos, e isso ajudará você a se conectar com outros aprendizes e profissionais experientes. Sem dúvida, uma dica essencial que você precisa se unir com a comunidade, tá? Então, é importante que você saiba entrar em fóruns, pesquisar em comunidades e trocar informações para poder obter as respostas, entender entender a solução, né, de alguns problemas. E, sem dúvida, é muito importante que você saiba consultar os fóruns, né? Não vire um programador de Stack Overflow, né? Mas que você saiba entender, né? Até mesmo perguntar, né? Dentro dos ambientes. É importante que você aprenda, e essa participação, novamente, você só aprende participando de algumas regras, de algumas dicas de comportamento ali dentro daqueles ambientes, tá bom? Então, dica número 6, joinha também. Colabore em projetos de código aberto, também outra dica muito importante, né? O envolvimento em projeto de código aberto é muito importante, porque ali você vai visitando aqueles repositórios, aqueles projetos, vai entendendo, vai lendo documentações escritas por outros programadores, vai lendo o código, e quando você se engaja, né, e você consegue contribuir com algo, você vai entender também um pouco de uma coisa chamada de Git Flow, né, no qual você
entrando nesses projetos de código aberto, né, você vai precisar abrir uma solicitação de integração, né, os merge requests ou pull requests, e esse Git flow, né, vai colocando você junto com a interação com o proprietário daquele repositório, e por sua vez você vai aprendendo mais tanto a contribuir, resolver problemas, como também entrar no fluxo do Git. Tá? Também, boa dica. Vamos agora para a dica número 8. Resolver problemas. Resolução de problemas é uma competência essencial, tá? Como está dizendo aqui, da programação. Tente resolver desafios, codificação e participar de competições de programação para melhorar suas habilidades. Então, sem dúvida, resolver problemas, na verdade, é a vida do programador, é resolver problemas. Tá? E aí, você aprender a resolver esses problemas, você entender um problema, você, que a gente chama muitas vezes de você dissecar aquele problema, né? É muito importante, porque na programação os problemas, né, eles são um desafio cotidiano, né, no qual você tem que entender como resolver, você tem que saber para onde ir, porque você não pode travar, né, e entregar os pontos quando você está diante de um problema. Você precisa saber entender aquele problema e, por sua vez, procurar uma solução. E tudo isso envolve os passos anteriores, né? A maturidade, a confiança, o relacionamento em comunidades. Então, sem dúvida, o programador, ele precisa entender muitas vezes que ele mesmo pode ser o causador de um problema quando ele insere um código de baixa qualidade, por exemplo, em determinada solução. Então, ele precisa entender, ele precisa ter essa maturidade de olhar, né, e resolver esse tipo de problema. Por exemplo, se eu coloquei ali um código que não é um código tão eficiente, né, em algum aspecto, ele precisa entender como é que eu posso resolver. E aí ele vai procurar soluções nas comunidades, na documentação, outros códigos, para poder resolver esse tipo de problema. Tá? Então, muito importante, que está diretamente ligado, que eu falei, com a dica número 9, que é aprender com os erros. Né? E aí, como eu falei, cometer os erros é parte do processo de aprendizagem. Então, ótimo. Em vez de ficar desanimado, veja os erros como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Né? É claro que você não vai, quando se fala de aprender com os erros, não é você inserir propositalmente erros no código e dizer eu vou aprender com eles, né? Mas quando você comete um erro, né, você tem que primeiramente dizer para si mesmo, né? Eu cometi um erro e eu preciso corrigi-lo, né? E quando você entende isso, você começa a ter a escala de crescimento, quando você começa a refletir sobre o erro que você cometeu. Tá? Então, sem dúvida, é uma dica muito importante. E vamos agora chegar na dica número 10, para a gente encerrar essas dicas do ChatGPT, pessoal, que ele acaba de me dar aqui para como aprender a programar. Se você está iniciando, você é um iniciante, e aí como é que eu posso aprender a programar? Dica número 10, mantenha-se atualizado. A tecnologia e a programação estão em constante evolução. Assim, esteja aberto a aprender novas técnicas, bibliotecas, ferramentas para se manter relevante no campo. Ótima dica, atualização é algo inevitável dentro da programação, você precisa aprender a se atualizar, é algo muito dinâmico, existem frameworks, existem tecnologias, interfaces de desenvolvimento sendo atualizadas constantemente, e você precisa ter também é uma maturidade, é um critério de amadurecimento, quando você aprende a se relacionar com as tecnologias, sabendo que elas têm perspectiva de mudança, tá? Então, é muito importante aprender a aprender e, por sua vez, se atualizar nas tecnologias, tá? Vamos ler aqui o último trechinho para a gente encerrar essa parte do ChatGPT, tá? Lembre-se de que a programação é uma habilidade que melhora com a prática constante e a perseverança. Seja paciente consigo mesmo e não tenha medo de enfrentar desafios. Com dedicação e esforço, você estará no caminho certo
para se tornar um programador habilidoso, tá? Então aí fecha com uma mensagenzinha, né, de encorajamento, muito bom, tá? E ele resume bem, né, todos esses pontos que a gente acabou de comentar, essas 10 dicas que o ChatGPT deixou aí pra gente, tá? Então, pessoal, agora vamos para o outro ponto, que é com o Bing Chat da Microsoft, tá? Aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. Ele me deu primeiramente aqui 7 passos, tá? E pelo que eu vi aqui, ele foi bem resumido, né? bem sintético na resposta. E vamos ler aqui. Primeiro, né? Estuda o mercado, define os seus objetivos. Então, o primeiro passo, muito parecido com o ChatGPT, né? Que ele fala para estudar o mercado e definir os objetivos. Então, aqui é interessante porque ele já vai dando uma dica vinculada a uma aplicação de mercado, tá? E também um objetivo, é claro, você tem que ter um objetivo. Então, ele já linka essas duas coisas, mercado com objetivo. Dica número 2. Escolha uma linguagem de programação. Também no mesmo contexto, né, do ChatGPT, escolher uma linguagem, né, é muito importante. Terceira, né, dica, entenda os conceitos básicos da linguagem escolhida. Tá? Também no mesmo contexto, entender os conceitos básicos, muito importante. Quarto ponto, desenvolva projetos. Também está no mesmo contexto. 5. Aí aqui ele já muda um pouquinho, né? Ele coloca aprenda frameworks e bibliotecas. É uma dica também importante, né? É interessante que você aprenda frameworks e bibliotecas, principalmente pelo fato de você ter um foco dentro do seu desenvolvimento, né? E aí você tem ferramentas que vão ter seus frameworks próprios, suas bibliotecas próprias, né? Então é importante também entender isso. Porém, eu diria que seria um subtópico, né, da linguagem, de acordo com a opção que foi feita nos tópicos anteriores. Tá? Sexta dica, pratique todos os dias. Então também ele coloca como dica prática, tá? E como foi falado pelo ChatGPT, né, ele deu ali a dica baseada justamente no perfil, né, da programação, como sendo algo que você precisa crescer, desenvolver a sua prática. Então, nada como praticar todos os dias, que é algo essencial para você aprender uma nova linguagem, né? E por último, participe da comunidade também dentro do mesmo contexto, no qual o ChatGPT também falou, né? E vamos ver aqui o último trechinho para entender o fechamento que ele dá, tá? Para aprender a programar, é importante começar com coisas mais simples, como lógica de programação e algoritmos. Além disso, você pode escolher um editor de texto e um compilador, utilizar ferramentas online e fazer projetos pessoais. Espero ter ajudado. Se você tem mais alguma dúvida ou precisa de ajuda com algo específico, é só me perguntar. Então ele cita aqui as referências, né? 4 referências e algumas aqui ocultas. Então, o mesmo fechamento que ele fala, né? Ele é muito semelhante também com o que o ChatGPT comentou, né? Que é justamente o fato de você começar com algo simples e ir escalando essa complexidade, esses desafios. E ele sugere algoritmo e lógica de programação, sem dúvida, são pontos de início, né, muito importantes. E aí ele pontua a respeito do editor de texto e do compilador, que também faz parte de uma opção, né, do processo de programação, no qual você tem que optar e também se ambientar com a ferramenta de edição de texto. Tá? Então é algo importante. E por último, ele fala sobre utilizar ferramentas online e projetos pessoais, que também tem a sua relevância, tendo em vista que as ferramentas online hoje em dia facilitam muito você ter acesso
a ambientes de teste, ambientes de competição, né? Resolução de problemas, aqueles ambientes semelhantes ao HackerRank, né? O SPOG. Então, sem dúvida, essas ferramentas online, elas são essenciais para você aprender a programar, ok, pessoal? Então, fazendo aqui um resumão, né, do que o Bing Chat e a qualidade do que ele deu, né? Primeiramente, foram dicas importantes, pertinentes, bem resumidas, sintéticas, né? Ele não gasta tempo construindo uma resposta, um comentário do subtópico, né? Ao contrário do ChatGPT, mas não deixa de estar dentro do contexto, tá? E também são dicas importantes no qual alguém que está querendo iniciar na programação possa se basear e ter uma boa inspiração, tá? Então, ó, joinha aí para as respostas também do Bing, tá? E agora, para a gente encerrar, vamos ver aí o que é que o Bard do Google tem para falar para os programadores iniciantes, né? Ou para aqueles que querem se tornar programadores iniciantes, tá? Vamos lá, ele já foi um pouco diferente, né? Vou dar um zoom aqui. Ele já deu 5 dicas, tá? A primeira dica: escolher uma linguagem de programação. Existem muitas linguagens de programação diferentes, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos. Isso aqui é essencial, tá? Para quem está começando, é importante entender que existem pontos fortes e pontos fracos da sua linguagem que foi escolhida, tá? Nenhuma linguagem ela é perfeita. É importante que o iniciante ele saiba disso. Algumas ferramentas, algumas linguagens de programação populares para iniciantes incluem o Python, o Java e o JavaScript, né? Também fazendo aqui um paralelo, é interessante que o JavaScript e o Python entrou, né, na lista do ChatGPT, porém aqui o Java foi para o Bard, né, no caso, ele trocou o Ruby lá do ChatGPT pelo Java, tá? Então, assim, tá ótimo. E ao contrário do Bing Chat, né, no qual ele não falou de tecnologia, não falou de linguagem de programação, aqui ele pontua e sugere, tá? Isso também é um ponto importante, só voltando aqui no Bing, né, que ele não menciona nenhuma linguagem de programação, tá? Então eu acho também um ponto negativo aí para o Bing Chat, tá? Continuando, dica número 2 do Bard, tá? Encontre um bom curso ou tutorial. Existem muitos recursos disponíveis online em bibliotecas, né, para ajudá-los a aprender a programar. Alguns recursos populares incluem Codecademy, Free Code Camp e Khan Academy, ok? Ótima sugestão, tá? No qual aí a gente pode ver que ele diz, procure um bom tutorial, e online existem esses recursos que são bons, em que você pode começar a programar. Então, joinha também, dica muito importante, né? E vamos agora para a terceira dica do Bard, tá? Pratique, pratique, pratique. A melhor maneira de aprender a programar é praticando. Quanto mais você codificar, melhor você se tornará nisso. Interessante, né? Que ele utiliza aí algo bem, uma fala bem, né, didática, né? Pratique, pratique, pratique. E sem dúvida a prática, como eu já falei, é extremamente importante para quem está começando a programar, tá? E como ele falou, realmente você praticando, você vai se tornar melhor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está querendo alcançar, tá? Então, joinha também, dica número 3, muito boa, muito interessante a forma como ele falou, e 100%. Vamos agora para a quarta dica do Google Bard. Quarta dica diz o seguinte: não tenha medo de pedir ajuda. Se você ficar preso, não tenha medo de pedir ajuda a amigos, familiares ou membros de comunidade online. Existem muitas pessoas dispostas a ajudar iniciantes a aprender a programar. Muito boa também essa dica. Veja que ele juntou aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, a questão da confiança, né, que eu falei lá no ChatGPT,
e também a questão de você se relacionar com a comunidade. Então ele coloca essas duas recomendações juntas, né, que é bem interessante, e ele estimula, né, o iniciante a procurar essas comunidades, essas pessoas ao seu redor, né, para tirar dúvidas e, por sua vez, sair daquele momento de travamento, né, de dúvidas, que você pode ficar ali travado e não conseguir avançar, tá? Então, se você travar, se você tiver dificuldade de ficar preso em algum ponto, não tenha medo de pedir ajuda, de procurar as comunidades, né, de procurar fazer as perguntas no Google, nos ambientes, nos fóruns. Não tenham vergonha, não se intimidem, entrem e façam as perguntas, e aí você vai ter o relacionamento com as comunidades, tá? E hoje em dia também até as inteligências artificiais, elas são um caminho no qual você pode fazer perguntas, né, e aí obter as respostas, mas lembrando que existe sempre a ressalva, né, para os iniciantes, que você não pode acreditar cegamente nas respostas das inteligências artificiais, tendo em vista que ela pode às vezes errar, e como você não tem experiência, você não pode confiar, você tem que testar aquelas respostas e validar elas para que elas possam estar realmente de acordo com o que você precisa para solucionar aquele problema, tá? Então, muito cuidado quando utilizar as inteligências artificiais, porque existe esse risco de você utilizar ali um código que não está bem refinado, de você pegar ali uma resposta que você não sabe se aquelas referências elas são verídicas, né? Entre outros problemas que podem acontecer com aquele uso daquela informação proveniente da inteligência artificial, tá bom? Então, muito cuidado também para quem está começando e utilizando as ferramentas de inteligência artificial, ok? E agora, quinto e último conselho do Bard e do Google para quem quer aprender a programar, tá? Quinta, seja paciente. Aprender a programar leva tempo e esforço. Ótimo. Não desanime. Se você não entender tudo de imediato, apenas continue praticando e eventualmente você chegará lá, né? Coloca aqui eventualmente, delicado, né? Mas tá correto, tá? Você tem que ser paciente para poder aprender, porque novamente não existe mágica, não existe fórmula mágica para quem quer aprender a programar, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque não é essa história que o pessoal coloca aí na internet de 6 meses você já é um programador excepcional, de que você vai conseguir já um emprego ganhando muito dinheiro em 6 meses. Não existe fórmula mágica para você aprender a programar, tá? Você tem que crescer de acordo com os degraus, caminhando, tentando, sendo paciente, né, como ele disse aqui. Sem dúvida, essa é uma dica essencial, porque leva tempo e esforço. É gasto de energia quando você está aprendendo, quando você está ali lidando com a dúvida, né, quando você está se apropriando de tecnologia e tendo principalmente o que o ChatGPT falou ali atrás, confiança, né? Quando você consegue ali agregar aquele conhecimento, aquela porçãozinha de conhecimento, e você tem confiança de que você consegue resolver problemas, de que você consegue chegar mesmo no objetivo, né? Gerar um código de qualidade, e até mesmo você ter condição de olhar e dizer, isso é um código de qualidade, né? É muito importante que você tenha paciência, né? Não há como você chegar assim e dizer, estou pronto em 6 meses, ou fazendo um curso mágico da internet. Não, o caminho ele é de tempo e esforço. São dois elementos que, sem dúvida, eles precisam existir para que o programador ele exista e ele consiga aplicar isso no seu dia a dia, tá? Então, apenas continue praticando e você chegará lá. Eu vou tirar esse eventualmente, né? Porque realmente com a prática você consegue sim chegar a um nível
de qualidade de programação, de resolução de problemas e de domínio tecnológico da linguagem que você optou, tá? Então, para finalizar, pessoal, ele deixou aqui algumas dicas adicionais, tá? E aí vamos ler aqui para a gente entender o que é que ele resumiu aqui nesses outros pontos, tá? Ele colocou mais 5 pontos, né? Primeiro, escolha um projeto para trabalhar, isso ajudará a manter-se motivado e focado. Sem dúvida também, você escolher os projetos que você quer trabalhar, ou você mesmo tentar construir um projetinho, se envolver em um projeto de código aberto, como foi lá a sugestão do ChatGPT, é importantíssimo para você ter foco e motivação, tá? Então, ó, dica adicional, like também, tá? Joinha. E vamos lá. Divida seu projeto em tarefas menores e mais gerenciáveis. Isso tornará o projeto menos assustador e mais difícil de gerenciar. Essa dica aqui é essencial, tá? Principalmente quando se trata do entendimento de gerência de projeto, porque quando você está numa equipe, quando você está trabalhando em conjunto, você precisa entender que aquelas tarefas elas precisam ser quebradas em tarefas menores, né? Algumas implementações elas não conseguem ser realizadas de ponta a ponta de uma só vez, e aí elas precisam ser gradualmente implementadas, né? Então o programador tem que entender como quebrar problemas em partes menores para que elas possam ser resolvidas gradualmente. Então essa dica aqui é muito importante para quem está iniciando, tá? Terceira dica adicional: não tenha medo de experimentar. A melhor maneira de aprender é experimentar e cometer erros. Então ele faz aqui a ressalva, né, que o ChatGPT fez a respeito dos erros, né, a forma como o programador se depara com o erro e tenta solucionar, tá? Vamos lá, faça pausas regularmente. Trabalhar muito pode levar ao esgotamento mental. Faça pausas regularmente para descansar a mente e o corpo. Sem dúvida, ele aqui entra também em um ponto importante, que é justamente a saúde física e mental do programador, que não pode se esgotar, né, fazendo aí jornadas exaustivas, tá? E por último, ele diz aqui: divirta-se. Aprender a programar deve ser divertido. Se você não estiver se divertindo, é menos provável que continue. Então, sem dúvida, para quem está começando a programar, você tem que ter ali uma motivação, às vezes até uma motivação de divertimento, né? Você tem que achar algo ali dentro, né, que você acha divertido, porque senão você vai ficar ali, vai entrar num ciclo, né? Você pode entrar num ciclo sem entusiasmo, né? De trabalhar sem entusiasmo, e realmente vai ser ruim, porque você acaba tendo menos estímulo para continuar em algum momento ali, quando você tiver, inclusive, os problemas corriqueiros de quem está programando, tá? Então, pessoal, para finalizar, ele diz aqui: espero que essas dicas ajudem você a começar a programar, e boa sorte. Então, fazendo aqui a avaliação geral das respostas do Bard e também dos outros, né? Eu vejo que todos deram ali a sua contribuição, uns de forma mais direta e sintética, como foi o caso do Bing Chat, e outros de forma mais elaborada, né? Eu colocaria aqui como o Bard, né, e o ChatGPT como o modelo 3.5, né? Eles têm uma habilidade melhor de articular as ideias, tá? E realmente assim eles conseguem se aproximar, né, dar exemplos, e isso enriquece sem dúvida as respostas, tá? E por outro lado, o Bing Chat ali, ele consegue, por estar conectado com a internet, ele consegue dar links, né? E aí isso também ajuda quando você está procurando fontes ou trilhas, né, de pesquisa, e aí cada um tem suas vantagens, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você tem aí alguma dúvida, algum comentário que gostaria de fazer, deixa aí nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, joinha, e boa sorte para vocês aí que querem começar a programar. Valeu!